me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora eu vou descompartilhar aqui a tela. Tudo bem? Boa noite para quem já entrou aqui com a gente. Vamos começar hoje o início do despertar. Que delícia! Que delícia! Vou esperar aí a Thaís pedir a participação para a gente dar início. Que alegria, gente! É super gostoso quando a gente começa um projeto novo, é importante para nós e importante para vocês. Então, quero agradecer por estarem aqui conosco. Vamos lá. Vão falando aqui pra gente, quem já tá aqui com a gente. Tô vendo uns nomes conhecidos. Boa noite, Thaís. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, tudo certo. Quem tá aqui com a gente, tá lá no grupo também. Conta aqui pra gente, quem que tá aqui, tá lá no grupo. Né? Lá a gente compartilhou a nossa playlist, né, Thaís? Isso aí. Que a gente preparou para vocês, músicas especiais, para inspirar, né, toda essa jornada nossa juntas aqui. E essa aqui, A Começar em Mim, já foi, né, inspiração para o nosso último workshop. E ela fala muita coisa que toca lá no fundo, que emociona a gente, né? Toda vez que eu escuto, eu me arrepio. E aí, de pensar ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, né? De empatia com o outro, de querer ver novas notícias. E a gente precisa começar por algum lugar. E por onde é esse lugar que a gente precisa começar? Por nós. Não tem outro caminho, né? Aí, Thaís, eu acho que é legal, antes da gente iniciar a aula e tudo mais, a gente se apresentar, né? Porque talvez tenha pessoas aqui que não conheçam a gente, né? Lá do grupo, que a gente não conhece, enfim. Eu sou a Tabata, sou psicóloga, educadora parental, consultora em educação e criação consciente, sou mãe do Léo e do Arthur. E hoje o meu objetivo é ajudar mães e pais, assim como é o da Thaís também, né? Orientar numa jornada mais leve, pais
educadores, enfim, que lidam com crianças, na verdade, né, que queiram seguir um caminho de respeito, de amor, de leveza, né, e respeito mútuo, porque eu acho que isso que a gente vai falar também bastante sobre, né, é nos respeitar e respeitar a criança, não é só olhar para a criança, a gente também importa, a gente também faz parte desse processo, senão é a coisa mais significativa disso tudo. Começa por nós, qualquer transformação que a gente queira, né? E aí, dá a voz aí para a Thaís. Gente, boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada também para quem está no grupo. Chamem mais pessoas, clica no aviãozinho aí, convida mais gente para vir para essa aula. Ainda dá tempo de se inscrever nesse mini curso. É só ir lá no link que fica na nossa bio e vir participar. Eu estou muito feliz da gente estar aqui com esse projeto. Eu e a Tabata trabalhamos nele com muita dedicação, com muito carinho, com muito entusiasmo para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui, porque nós realmente acreditamos que para que a gente consiga sustentar essa educação respeitosa, amorosa, consciente que a gente tanto fala, e como a Tabata falou, o caminho é a gente se olhar, a gente se conhecer melhor, a gente se reeducar, né? E ter consciência de como a gente quer agir. Eu sou a Thaís Alice, eu sou pedagoga, sou educadora parental, certificada em disciplina positiva, junto com a Tabata. Sou também consultora em criação consciente e educadora emocional pela Jornada das Emoções. E assim, é um prazer enorme ter vocês aqui. Para a gente é um projeto muito importante e esperamos de coração que toque vocês e que faça sentido e que a gente comece agora esse despertar, né, para depois se aprofundar mais nisso, porque o caminho do autoconhecimento ele nunca acaba, é uma busca eterna. Infinita. E que bom, né? Porque a gente tem sempre a chance aí de aprender mais, de se conhecer mais, de ser diferente, de fazer diferente, né? E acho legal só para finalizar essa questão da apresentação aí, né? Das normas sociais, digamos assim, falar como que a gente se conheceu, né? Porque às vezes as pessoas nos veem juntas fazendo lives e tal, mas elas não sabem como a gente se conheceu, né? Então a gente se conheceu na formação pelo Instituto Te Apoio, né? Da criação consciente, a gente fez essa formação juntas. E a gente começou a conversar de repente, a Thaís, na verdade, né, me convidou para uma live sobre irmãos, que é algo que eu gosto muito de falar. E aí a gente se identificou, né? A gente pensa muito parecido, a gente tem propósitos parecidos, então a gente resolveu se unir, né, para poder trazer tudo isso para vocês. Então, acho que a gente faz uma parceria bem legal, né? Pelo menos aqui eu sinto. Sim, eu também. E é isso, né? Então a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada, né? Consciente aí, que é o que a gente já tem lá no nosso canal e tudo mais. Então, bora para a aula de hoje. Lembrando que essa aula ela não vai ficar gravada, tá bom, gente? Por que ela não vai ficar gravada? Porque ela vai fazer parte do nosso workshop, né, Despertando a Consciência, que nós vamos abrir inscrições na semana que vem. O workshop, ele é um aprofundamento de tudo que a gente vai falar aqui. Nesse workshop, a gente é praticamente uma consultoria, né, que a gente vai estar aí junto com vocês, trilhando todo esse autoconhecimento. Agora a gente vai vai despertar, né, por isso que a gente chamou o início do despertar aí, algumas questões que são importantes da gente olhar. E lá no workshop a gente vai trabalhar isso mais a fundo, tá bom? Então, lá a gente vai trabalhar com atividades práticas, né, para vocês refletirem mesmo, escreverem,
porque faz parte do processo e é muito importante que a gente escreva para ter mais clareza, né? Então, vai ser um processo mais amplo, com muitas atividades que a gente já programou. Então, a gente começa agora, né? mas seguimos depois. Né? Agora Exatamente. é só o começo. Nunca para, né? Uhum. Mas precisa ter esse start, né? Precisa partir de algum ponto, né? Então a gente Isso. entende que é de agora e por isso mesmo que o tema de hoje é quem é a pessoa mais importante da sua vida, né? Se eu te perguntar agora, quem é a pessoa mais importante da sua vida? A primeira que vem na sua cabeça. Respondam aqui pra gente. Quem que é a pessoa mais importante da vida de vocês? Conta aí pra gente e um lembretezinho. Quem está no grupo lá com a gente, quem se inscreveu nesse mini curso, depois a gente vai compartilhar com vocês o material especial dessa aula, por isso que é tão importante vocês estarem conosco lá no grupo. A Thaís está falando aqui que o mais importante para ela é a filha. Dani Viola, o filho. A Amanda Nunes está falando que é ela. Gente. Conta aí pra gente, vai contando. Aí, a Ritinha tá falando, meu filho Rafael, Uhum. E para você, Thaís, quem é a pessoa mais importante? eu. Para mim, a pessoa mais importante sou eu. E hoje eu entendo isso, depois de estudar bastante, de me olhar com carinho. Hoje sou eu, mas não foi a vida toda, não, Uhum. A gente sempre né? coloca o outro na nossa frente, né? Uhum, até pela nossa própria educação. Ó, oi, Lilian, boa noite. A Lilian lá de BH, ela tá falando que é ela a pessoa mais importante na vida dela. Isso aí. Uhum. É, É, a pode falar. gente precisa despertar mesmo esse olhar para a gente, porque realmente não é algo natural a gente se colocar como a pessoa mais importante na nossa vida, até mesmo pela forma como nós fomos tradicionalmente educados, Uhum. né? De sempre olhar para o outro, buscar a aceitação do outro, a aprovação do outro, agradar o outro. Então, a gente parte daí, né? Disso que a gente recebeu. Nós fomos acostumados a pensar dessa forma, começando pela nossa busca e tentativa desde a infância de agradar os nossos pais, de sermos aceitos por eles, né? Pelos adultos ali que eram nossa referência, que são nossa referência. Então, é normal que a gente pense dessa forma, né? E muitas vezes até pais e mães que se priorizam, muitas vezes são julgados, né? Porque todos acham que os filhos precisam vir em primeiro lugar. Uhum. E aí a gente precisa avaliar isso, porque não é que as outras pessoas não são importantes, Uhum. mas é que a gente também é importante e precisa se dar importância. Aí você falou uma palavra, uma frase importantíssima. A gente precisa se dar importância, né? Tá todo mundo aqui falando filho, filho, estou em É, a, processo, acho que sou é, eu, a sempre partir da minha filho. pessoa, do meu eu, consigo realizar o despertar. A Vivi, sempre filhos, neta, pais. Quem Quem sabe um dia sabe eu um dia eu consigo. consiga. Descobri isso durante a jornada. Ai, meu Deus, estou sendo egoísta? Lilian, é exatamente isso que a gente está falando e fica aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre isso. Aquelas que não querem que a Thaís fale, né? Para.
É exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Tem muito esse julgamento disso que a Thaís falou. Eu acho que não dá para generalizar, mas sim, a maioria de nós veio de uma educação considerada tradicional, né? Isso não significa que foi necessariamente agressiva, né? Mas rígida. Então, muitos de nós viemos de uma educação rígida, autoritária, que funciona como? Eu mando, você obedece, eu tenho a razão, você só é uma criança, os seus sentimentos não importam, engole esse choro. Então, era algo que era muito imposto para nós e a gente, nisso que a Thaís falou, né, nessa necessidade de se sentir aceito, amado, importante, agradar, porque são nossas referências, né? A gente depende deles. Então, a gente quer fazer aquilo que está sendo colocado para a gente quer se encaixar naquilo que estão falando que a gente é, né? Então a gente vai se distanciando de quem nós realmente somos para agradar o outro. E quando eu falo outro, muito mais as nossas referências, né? Nossos pais ou quem foi responsável por nós. E aí a gente se perde no meio do caminho, porque a gente se distancia da gente. Então é uma educação que a maioria de nós teve que foi de fora para dentro. A gente não teve educação emocional. Quando eu falo a gente não teve, tá? Eu quero dizer que não é todo mundo que fica No claro, geral, né? assim, a maioria Uhum. de nós. Isso, exatamente. Não teve educação emocional. Então a gente nunca ouviu, tudo bem, você está sentindo isso, né? Fica tranquilo. Aqui um abraço, tal, né? Não tinha essa gentileza, não tinha esse acolhimento. Pelo contrário, acolhimento, gentileza era como se fosse um passar a mão na cabeça. Se eu acolher, eu vou estar concordando com aquele comportamento que eu acho inadequado. Então, a gente sempre foi educado a olhar para o outro. Nós, mulheres, né? Fomos educadas para quê? Para cuidar. Cuidar. Né? A gente já ganha boneca, já ganha panelinha, já ganha sushi querendo dar carta. Participar, O Fernando vai pegar ele aqui. Não, tranquilo, é real. E aí a gente acaba fazendo o quê? Quando é mulher, entendendo que nosso papel é esse, cuidar. Né? Nascemos, aí cria também essa crença, né, de que assim, a mulher nasceu para ser mãe. Uhum. E aí a gente acaba deixando também nesse papel de cuidar, a gente acaba deixando de olhar para as nossas necessidades, né? Que é algo que faz parte, todo ser humano tem, né? Independente se é mãe, se é filho, se é pai, né? Todos os seres humanos têm, e pela nossa idade. Sim, pela forma como as mulheres, né? Estruturalmente a gente foi educada da sociedade mesmo. A gente assume esse papel de cuidador, né? De estar sempre olhando pelos outros, cuidando dos outros, e é de todo mundo, né? E aí, quando a gente se olha e se prioriza, a gente sente, será que eu estou sendo egoísta, né? Que é isso que a Lilian falou. Será que eu estou sendo egoísta? E assim, o egoísmo, o que seria o egoísmo? Quando você só olha para você. Né? Quando tudo gira em torno de você, quando você não considera o outro, não considera a necessidade do outro, não ouve o outro. Só pensa em você o tempo todo. E quando a gente diz aqui que a sua prioridade, a pessoa mais importante tem que ser você, quer dizer que é a mais importante, mas não a única pessoa importante na sua vida. Então, aí a gente tem que avaliar isso, né? Porque existem sim pessoas que são egoístas. Né? Mas quando a gente fala aqui no sentido de a gente ser a pessoa mais importante, não é no sentido de, a partir de agora,
só eu importo. Não, Só as eu minhas também verdades que importam. importo. Uhum. Né? Eu importo, eu posso considerar o outro, eu posso ouvir o outro, eu posso pensar nas necessidades do outro, mas para isso eu não preciso me anular, eu não preciso me esquecer, eu não preciso deixar de me olhar e também de atender às minhas necessidades ou de buscar isso, de comunicar isso de alguma forma, seja para os filhos, seja para o marido, para a esposa, enfim. Então, Lilian, né? Você que vai saber se você está sendo egoísta quando você se conhece, né? Quando você faz essa autoavaliação. Uhum. E tem o julgamento também, né? Que entra junto Sim. nessa. Por exemplo, é importante que quando a gente começa a se olhar e se considerar a top aí nessa lista de prioridades, que a gente quer se cuidar, que a gente quer fazer uma unha, que a gente quer ir na academia, fazer coisas de mulheres que façam bem pra gente, ou a gente quer estudar, a gente quer fazer um curso, né? A gente quer ir além do ser mãe, né? E assim, Tabata, além de tudo isso também, a gente quer olhar para os nossos sentimentos, permitir que esses sentimentos existam, porque às vezes, por ser mãe ou pai, ou um cuidador, você pensa, eu não posso ter raiva, né? Eu tenho que manter a calma o tempo todo, me controlar o tempo todo. Eu não posso sentir, né, que eu estou sendo deixada de lado, eu não posso me ressentir. E assim, a gente se priorizar é a gente também aceitar, acolher nossos sentimentos, as nossas emoções, entender que a gente pode sentir isso, que a gente não está sendo a pior pessoa do mundo, porque, né, num certo momento ali você sentiu raiva, né? Uhum. Algo te machucou, te feriu, te despertou, né? Algo ali que você sentiu raiva, você sentiu vontade de gritar, E a sentiu gente não vontade tem de chorar. controle sobre o que a gente sente, né? Vem, bateu Uhum, e a gente sente, não é algo, ai, não quero sentir isso agora, venha depois. Não tem como, né? é. Então, acho que isso que você falou é muito importante. Então, a gente se considerar é nisso tudo, né? Nós temos Uhum, várias áreas na nossa vida, né? Que lá no workshop a gente vai trabalhar tudo isso. Mas falando aqui agora, assim, nós temos várias áreas da nossa vida que a gente precisa olhar e considerar, mesmo sendo mãe, mesmo tendo alguém sob nossa responsabilidade. Porque o que que acontece? Quando nasce um bebê, o que que acontece? A gente se anula, lógico, porque é uma experiência nova para gente, é um período de adaptação ali para todo mundo, então é normal que nos primeiros meses, principalmente, a gente se deixe um pouquinho de lado, porque aquilo tudo é novo, é um desconhecido, bem desconhecido, né? Se for o primeiro filho, principalmente. Então é natural que isso aconteça. Só que aí a gente entra num ciclo que a gente precisa tomar cuidado, que a gente se perde totalmente. E a gente só foca nesse papel de cuidador, nesse papel de que eu preciso me doar, doar, doar. Só que se a gente só se doa, e não só para o nosso filho, mas para a nossa casa, para o nosso trabalho, vai chegar uma hora que não vai ter mais o que dar. E uhum, aí, como é que faz? Por isso que a é. pessoa mais importante tem que ser você, porque se você não estiver se sentindo bem, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, você, alguma parte da sua vida tiver, como que fala, em desequilíbrio, você não vai conseguir olhar para o outro inteira, você não Uhum, vai conseguir dar o seu melhor para o outro, porque alguma parte da sua vida vai estar ali desconectada. E a gente uhum, precisa olhar para isso, entrar em contato com isso, porque até fiz o post, né, da chamada de hoje falando que é muito mais fácil a gente olhar para a dor do outro. E é mais fácil ajudar o outro, porque enquanto eu estou ajudando o outro, olhando para o outro, o que que eu faço? Eu não olho para mim. não preciso de olhar a gente não precisa olhar para as nossas dores, para as nossas questões, né? E Uhum. assim, a gente tem que ser mais gentil com a gente,
né? E entender que para que a gente consiga cuidar de tantas coisas que a gente precisa fazer, né? Cuidar no dia a dia, não só de filhos, da casa, igual você falou, do trabalho, dos nossos pais que a gente se preocupa, dos nossos irmãos, enfim, amigos. A gente precisa, para que a gente consiga cuidar disso, a gente precisa se cuidar em todos os aspectos, porque senão a conta não fecha. E aí a gente vê muita gente, eu acredito que para você, uma das questões que mais chegam das mães e dos pais eu perco a paciência, eu saio do sério, eu não estou conseguindo me controlar. Mas por quê? Exatamente porque você não está se olhando. Você não está se cuidando. A sobrecarga, o cansaço, os ressentimentos que a gente vai trazendo de se anular, de não olhar para as nossas necessidades, a gente vai acumulando isso e uma hora explode. Não dá, não fecha. A gente vai. Infelizmente, a gente vai descontar em quem? Nas pessoas que a gente mais ama, nos nossos filhos, em quem mora com a gente, né? No nosso companheiro, na nossa companheira. Então, é um processo talvez difícil, no sentido assim, eu não fui criada para isso, mas que estranho eu ter um filho e ir para academia, mas que estranho eu ter um filho e fazer um curso, né? Então tudo fica estranho justamente por conta desse julgamento que sempre existiu. Você escolhe, a maioria, né? Quis ser mãe. Agora você está reclamando que você quer ter um tempo para você. Agora você está reclamando que você está estressada, que você está com raiva do seu filho. Como assim? Tanta gente querendo ter filho, você tem e você está reclamando? Eu ouvi isso essa semana, né? E tudo bem, gente. Não é porque nós somos mães e que a gente... Porque, assim, quando a gente pensa na maternidade, na parentalidade como um todo, né? A gente tá falando aqui maternidade porque quem mais nos segue são mães mesmo, né? Então, se tiver algum homem aqui com a gente, sinta-se incluído nisso, tá? Incluído, Né? Porque geralmente quando tem homem a gente fala no masculino, mas hoje nós vamos falar no feminino, porque é a maioria. Então, o que está por trás dessa parentalidade, dessa maternidade? Inúmeras responsabilidades, inúmeros compromissos, né? É um ser dependente da gente. E como tudo na vida, não é flores o tempo inteiro e tudo. Se você perguntar para mim, você ama fazer tudo que faz parte? Não, não amo. Tem coisa que é chata, entendeu? E tudo bem você achar isso. E tudo bem, porque não somos perfeitos, né? Falaremos disso, né? Amanhã. E isso não significa que por você não gostar de alguma parte da sua maternidade, da sua parentalidade, que você não é uma boa mãe, né? Que você não gosta do seu filho. Tá tudo bem. Né? E eu acho que é isso que precisa ficar claro pra gente, né? A gente se irritar com alguma coisa do nosso filho, tudo bem, somos seres humanos. Agora, o que eu decido fazer com essa raiva? Tudo bem eu sentir. Eu sinto. Eu estou falando eu, Tabata, sinto, né? Em vários momentos. Mas o que eu decido fazer com essa raiva? A consciência que eu tenho, que eu estou sentindo aquilo. Tá, então a partir do momento que eu me conheço, que eu sei que eu tô sentindo isso, o que eu escolho fazer? Agir com a raiva ou agir pensando, tendo a pausa positiva que a gente sempre fala aqui, para depois tomar alguma ação, né? Então, tá tudo bem, gente. Se você se irrita, se você se cansa, se você não gosta de alguma parte, tamo junto. E é por isso que é tão importante a gente fala muito dessa importância da gente se conhecer, porque aí a gente entende também o que é que causa na gente esse estresse, que nos desequilibra, que nos faz ter raiva, quais os momentos, o que nos causa os incômodos, que nos faz sair do sério. Por isso que a questão, gente, não é ter paciência, né, o dia todo, ser a calma em pessoa. É
a gente parar, dar um passo para trás, que eu e a Tabata falamos sempre isso aqui, respirar, né? Entender o que é que está provocando aquilo e mesmo diante do caos, da raiva, né, da impaciência, a gente ter consciência de como a gente quer agir e adotar ações positivas nesse momento. E a gente só consegue isso quando a gente se olha, quando a gente se conhece, se percebe, entende, olha, eu tô suando, eu tô sentindo meu coração acelerado, eu tenho certeza que se eu não parar agora, eu vou gritar, eu vou querer dar uma palmada nessa criança. Então, a gente precisa se conhecer, se observar e entender esses momentos. E é quando a gente se conhece, tem consciência dos nossos comportamentos, que a gente consegue manter a calma no momento do caos. E não é que você tem que ser uma pessoa calma. Você tem que ter consciência de como quer agir e ter consciência dos seus gatilhos para conseguir ter ações positivas nesses momentos. Porque é uma exigência muito grande falar assim, eu preciso ser calma. Cada um tem um estilo de ser, uma personalidade, experiências de vida, né? Enfim. Então, achei muito legal isso que você falou. Não é exigir que eu seja calma. Tipo, eu vou em algum momento perder a minha tranquilidade, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, eu vou, porque eu sou humana. Mas aí que tá, né? O que eu faço com isso, né? Vamos nos permitir sentir, porque a gente já foi muito podado nesse sentido, né? De você não pode sentir, você não pode chorar, mas que feio isso, né? E aí quando a gente não se permite passar por isso, a gente está fazendo a mesma coisa. E é natural, porque a gente aprendeu assim. É isso que nós tivemos de referência. Só que hoje, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Muita gente chega aqui e fala, eu preciso me mostrar forte, eu preciso não ser... Por que você precisa? Por quê? Você não pode sentir o que você está sentindo? Né? E quando a gente reprime o que a gente está sentindo, não deixa de existir. Continua ali. E talvez em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, né? E a questão, né, Tabata, não é nem o sentir, é o que a gente faz com aquilo que a gente está sentindo, né? E aí, na sexta-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai falar de onde vêm esses sentimentos, né? Que a gente vai falar da criança que existe dentro da gente. Então, fiquem ligados aí que a gente programou tudo certinho, assim, para ter um fluxo, uma coerência para vocês, né? Então, contem pra gente aí se tá fazendo sentido para vocês isso que a gente está dizendo aqui, se vocês percebem, né, essas questões, se vocês já estão procurando olhar para isso. Conta aí pra gente se tá fazendo compartilha sentido. E chama outras pessoas para virem aqui participar junto com a gente, né? Para que elas entendam o quanto elas são importantes e elas são a principal agente de transformação nessa mudança. Porque, assim, ó, se a gente parar para pensar, por que você está aqui? Né? Porque você quer educar de uma forma diferente. Então, você está aqui através do seu filho. Certo? Porque seu filho te desafia em alguns sentidos e isso te incomoda, então você está aqui por ele. Então a gente precisa entender que você chegou até aqui por causa dele, mas ele é só o início. Você quem é responsável pelo meio, pelo processo, até chegar no fim. Né? Ele é só uma portinha. Eu falo que os nossos filhos, eles são um portal para a gente realmente se conhecer. Porque até então,
a gente entra em contato, a gente vive com as outras pessoas e tal, mas às vezes não é tão profundo quanto ter um filho, quanto ter um ser que depende de você ali e te desafia em muitas situações e que você precisa educar porque você se sente extremamente responsável sobre ele, você se sente julgada porque se ele não for uma boa pessoa, porque se ele não for educado com os outros, então isso mexe muito com a gente, né? Mas aí que está, não é sobre eles, é sobre nós, nós. né? A Sabrina tá falando aqui, parece que a live foi feita para mim. Que bom, Sabrina, continua com a gente até terça-feira, que vai ter muito tema importante. A Lilian está falando, então, assumir uma responsabilidade com relação ao acompanhamento escolar online com a netinha e foi preciso pedir socorro. Me senti muito perdida e você, Thaís, me ajudou me dando um norte. Ô, Lilian, que bom, fico muito feliz Essas de aulas ter online, né, gente? de ter te ajudado nesse sentido. É sempre bom a gente saber que está contribuindo. A Tuê Fernanda está falando, estou preparando para me conhecer, para me colocar em primeiro lugar sempre. Estou preparada. Que bom, vem com a gente então. E, gente, é um processo que não é fácil, que não é gostoso, né? Mas é necessário, né? Hoje mesmo acabei de finalizar uma orientação e ela falou justamente isso, né? Eu entrei aqui querendo mudar o comportamento da minha filha, né? Porque ela tinha uma suspeita de TOD e tudo mais, e eu saio entendendo que não é ela, que sou eu. E foi doloroso. Ela falou para mim, e ela até se emocionou, né? Foi doloroso, porque bateu de frente com muitas questões que eu acreditava estar certa, que era a verdade absoluta. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? E ela já fazia terapia, então foi bem legal que acabou ela podendo trabalhar mais ainda isso no processo dela de terapia, né? E é sobre isso, é doloroso. Porque vai mexer com a gente, né? Então, em qualquer processo que você entrar para olhar para o seu filho, você vai olhar para você. E aí que entra a questão de você se considerar, de você entender que você é importante nesse processo. Porque a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. E como que a gente vai acolher o nosso filho, né, Thaís? Se a gente não se acolhe. Exatamente. Como que a gente vai escutar, considerar, né, validar os sentimentos da criança se a gente não se ouve, a gente não olha para as nossas necessidades, a gente não se considera, não valida os nossos sentimentos. Então, é o que a gente sempre fala e até por isso que o tema, né, do nosso trabalho é a música Começar em Mim, porque é exatamente isso, gente. Começa em nós a transformação. Então, como que você vai educar o outro, né? Se a gente não sabe por onde começar, como que a gente vai, né? Como que você vai aceitar seu filho do jeitinho que ele é? Se você não se aceita, exatamente. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né? Nós somos mais importantes, por quê? Porque nós também, além de tudo, de precisarmos nos conhecer, nos olhar, nós somos o exemplo, né? Mais do que o que a gente fala, é o que a gente faz, né, Thaís? Exatamente. E aí se a gente parar para pensar, né, que filhos que a gente quer ter, que esse é o objetivo, né, que a gente segue aí na educação de respeito e tal, que filhos que a gente quer um filho que seja responsável, autoconfiante, feliz, comunicativo, realizado, né? Milhões de coisas. Responsável, empático, que tenha pensamento crítico, né? Que saiba ali a diferença do certo e do errado, que seja independente. Queremos e podemos transformá-los, ajudá-los a ser, né? Mas o que acontece em casa, enquanto ele é criança, o que ele vê? Quando você tem um problema,
ele te vê resolvendo o problema ou ele te vê desesperada, chorando, culpando o outro? Como que você resolve os problemas? Como que você trata as outras pessoas? Como que você lida com as situações diversas da vida, né? E mesmo quando ele não é uma situação direta com ele, se ele estiver perto, você já está sendo um exemplo, né? Uma vez eu até postei as crianças fazendo uma live. Eles nunca estiveram comigo numa live, né? Né? Não teve o Vucu e tudo mais, mas às vezes a minha sogra entra, eles acabam vendo, eu falo que esse é meu trabalho, que eu estou fazendo, aí outro dia eles pegaram o celularzinho lá, que é de brinquedo, não funciona, e começaram a falar. Então, eles estão seguindo o meu exemplo, né? E então é bem isso, eles não estavam perto de mim, mas eles estavam na situação. Então, como que a gente quer que eles se olhem, que eles se cuidem, que eles se respeitem, que quando eles estiverem num relacionamento com outra pessoa, eles não aceitem serem maltratados, mas se nós pais não nos tratamos bem, se a gente se anula, né? Então, esse é um ponto bastante importante, né? Mais do que falar, você tem que se cuidar, você tem que isso, você tem que aquilo, é o que a gente faz com a gente. Então, a gente entrega para o outro aquilo que está dentro da gente. A gente só consegue fazer com o outro quando a gente passou pela situação, quando a gente viveu, passou por aquele caminho, sabe? O caminho se faz caminhando, é exatamente isso. Não adianta eu exigir algo do outro que eu não faço comigo. Posso até fazer? Posso, mas não vou conseguir manter. Não vou conseguir. Exatamente. E assim, é tão importante isso quando a criança vê os pais se cuidando, se tratando bem, tirando um tempo para eles com os amigos, né? Tirando um tempo para se cuidar fisicamente. É assim que eles vão entender a importância de eles também se cuidarem. Tal, não agora, mas enquanto adultos, enquanto adolescentes, né? São esses exemplos. Quando você acolhe os seus sentimentos, fala dos seus sentimentos para o seu filho, né? Ou para a criança que você convive, é que ela entende que é normal sentir, né? Que os adultos também sentem, que os adultos também erram, que os adultos também se desculpam. Né? E que isso faz parte da vida, né? Que ninguém é perfeito, né? E tira deles também o peso de ter que ser perfeito para corresponder às expectativas dos adultos, né? Dos pais. Porque a gente sabe que a busca, né? Toda criança, todo ser humano quer aceitação, quer essa aprovação. Né? Então, quando eles veem que os pais erram, que as mães erram, que ninguém é perfeito, eles entendem que isso é normal. Mas que não é porque a gente não é perfeito que a gente tem que passar por cima, pode passar por cima de tudo. Então, é aí que eles vão aprendendo, né, o certo e o errado também, ter pensamento crítico, discernimento, ser empático com as situações, né? Eu até perguntei, né, lá no meu Instagram, lá no meu Instagram não, né, aqui, se alguém já tinha deixado alguma coisa de lado depois que o filho nasceu, de fazer coisas que eram importantes, que gostava depois que o filho nasceu, né, e me responderam que sim, né, prevaleceu a questão que sim. Eu também já deixei de fazer muitas coisas e é igual eu falei, acho que é natural em algum momento isso acontecer, mas é importante a gente se policiar, né? Porque senão a gente vai se esquecendo e isso é muito grave. E eu vejo muito nessa questão de maternidade em si, né? Que teve filho, o voltar a trabalhar. Às vezes a pessoa se sente culpada por querer voltar a trabalhar, por querer respirar, por querer viver outras coisas que não seja só a maternidade. Mas assim, gente, antes de ter filho, a gente já existia no mundo, a gente já era alguém no mundo.
né? Então, é claro que quando o filho nasce, a gente muda, tem muitas transformações, óbvio, né? Nada, nenhuma experiência vai chegar perto disso, mas a gente continua sendo mulher, a gente continua sendo profissional, mãe, mãe não, esposa, amiga, filha, né, tia. Então a gente precisa olhar para todos esses papéis também, porque eles também fazem parte da gente. Então, Uhum. não adianta a gente querer só olhar para o nosso filho, que só isso que importa. Não, a gente também importa, as nossas outras relações também importam, né? E é igual eu falei, a gente só vai conseguir dar aquilo que a gente tem com a gente. Por exemplo, assim, você me pede um chocolate. Eu só vou conseguir te dar o chocolate se eu tiver com ele. Então, é a mesma coisa, eu só vou conseguir aceitar o meu filho se eu tiver isso dentro de mim, né? Não adianta, eu vou até me esforçar, vou, mas não adianta eu só querer aceitar ele e eu não me aceitar, não olhar para as minhas sombras, para as minhas angústias, para as minhas feridas. A gente vai falar um pouquinho disso amanhã, vai falar um pouquinho disso na sexta. Não adianta. Uhum. Não tem Uhum. como. A conta não vai fechar, certo? Eu tô olhando aqui porque eu tô seguindo um roteirinho, tá, gente? Que a gente quer falar algumas coisas e se a gente não vai seguindo, a gente vai indo por outro caminho, o papo vai fluindo aqui. Contem pra gente se tá fazendo sentido pra vocês, como que tá sendo aí, vocês estão conseguindo acompanhar. E aí existe a questão também que a gente coloca o amor que a gente sente pelos outros acima do nosso amor próprio. E isso também é extremamente importante, né, Thaís? É como se eu colocasse na mão do outro, seja do nosso companheiro, do nosso filho, a nossa vida. E a gente não se responsabiliza pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, então é sempre o outro não faz isso, o outro me ignora, meu filho só me desafia, e aí a gente não consegue mudar essa realidade, porque ninguém muda ninguém. Mais uma vez, a transformação só começa através da gente. Então, não adianta você só ficar apontando o outro, e acho que a Thaís também consegue falar até mais sobre isso, dessa questão da comunicação violenta, né? Que a gente usa muito. A gente aponta muito para o outro, é o outro, é o outro, é o outro, sendo que, na verdade, cadê a minha responsabilidade nisso tudo? Né? Uma relação Uhum. não é só uma via de mão única, né? É sempre É, mais uma pessoa. sim, e nós, né, que temos que tomar a responsabilidade, nós não podemos colocar a nossa vida na mão do outro, porque quando a gente for falando ao longo dos dias, vocês vão entender que a única coisa sobre a qual nós temos controle é sobre a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Nós não temos como controlar, né, o comportamento do outro, o sentir e o agir do outro. Só o nosso. E a gente também não pode colocar isso na mão de outra pessoa. Por quê? Porque ninguém pode ser responsável pelo que eu sinto, pelo que eu preciso. Eu é que sou responsável por isso. O outro, ele apenas é ali um ator coadjuvante ali, mas nós é que somos os protagonistas, né? O outro é um gatilho para o que eu sinto, mas eu é que sou responsável pelo meu sentimento e eu é que tenho que entender por que eu estou sentindo isso, do que eu estou precisando. E se a gente não para se olhar, a gente vai passando por cima disso. E assim, a gente passa por cima das nossas necessidades e aí a gente também não consegue sustentar essa educação respeitosa, né? Ter ações positivas com as crianças. Por quê? Porque quando a gente não atende às nossas necessidades, os nossos comportamentos, eles costumam ser violentos. E isso Né? é inconsciente. Até na comunicação não violenta a gente fala isso, porque
quem sistematizou, que foi o Marshall, fala isso, né? Que a violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Então, se a gente não se olha, não se considera, não cuida e acolhe os nossos sentimentos, olha para as nossas necessidades, a educação consciente, respeitosa, ela não vai se sustentar, porque a gente vai sair do sério toda hora, vai querer colocar de castigo, vai querer dar palmada, vai gritar, vai se descontrolar. E é por isso que tudo parte de nós, Isso é desse nosso, olhar. né? Uhum, Mas isso tudo que você está falando é importante ficar claro que é nosso, né? A gente sempre costuma dizer assim, ah, ele me irritou, ai, porque ele fez isso e eu fiquei uhum, estressada, eu fiquei chateada, é culpa dele, né? E não é, gente. É o que eu falei, é mais fácil olhar para o outro, né? Depositar no outro aquilo que eu estou sentindo, porque daí eu não olho para mim, a responsabilidade não é minha, foi o outro. Só que quando a gente uhum. faz isso, a gente se engana, se ilude achando que vai ficar mais fácil, porque o ciclo vai continuar. O que não está indo Uhum. bem vai continuar, né? É. Então, olhe mais para isso, né? Quando você se sentir irritada em alguma situação, em qualquer contexto da sua vida, seja com seu filho, com seu marido, no trabalho, pensa, o que que isso está falando sobre mim? É Uhum. assim que você vai começar a se conhecer, essa autoobservação. Por que será que eu estou sentindo isso? Né? O É. que que isso está querendo dizer sobre mim? Não é sobre o outro. É igual a Thaís É. falou. O outro é só um start, é só um gatilho, porque aquilo já está dentro de você. Uhum. Surgiu do nada. Ah, ele ficou pulando no sofá e eu fiquei irritada. É. Não é assim. Esse exemplo é bem simples, né? Mas existem coisas E mais. aí, né, Tabata, quando vai falar, ainda fala com a criança assim, tá vendo? Eu não quero perder a paciência com você, mas você também faz isso para me provocar. Ou se não vai pedir desculpa, né? Que já entendeu que esse processo é importante pedir desculpa. Ai, desculpa, filho, mas também, poxa, olha só, né? É. Você me irritou, olha o que você Aham. fez, né? É. Então, esse mais acaba com tudo, né? Então, ou É você se pedir desculpas, responsabiliza ou não fala é nada. pedir desculpas e ao invés do mais, olhar para você e falar assim, peraí, por que que essa situação me causou incômodo? Deixa eu cuidar disso aqui, Uhum, né? Por que que eu perdi a paciência com isso? Isso me tirou do sério. Deixa eu cuidar disso, uhum. né? E às É, vezes você pode até cuidar disso primeiro e depois ir lá pedir desculpas, porque aí você entende o seu processo, entende por que que isso aconteceu, e quando a gente entende, a gente consegue fazer diferente da próxima vez, porque a gente só consegue mudar e agir naquilo que a gente conhece, né? Naquilo que a gente tem consciência. E, mais uma vez, eu reforço, é por isso que é importante a gente se entender, se conhecer, saber por que que as coisas acontecem com a gente. Porque senão a gente não consegue agir. Se a gente não entende qual que é o problema, como que a gente vai resolver? não tem nem o que fazer se eu não sei qual o desafio, vai, vamos falar assim. Se eu não sei qual é o desafio, como que eu vou agir em cima? Para mim não existe, Uhum, então não vou fazer nada, né? Então é justamente isso. E o autoconhecimento parte do, do, do pensamento que assim, eu sou importante, então eu tenho que me olhar. Né? Se a gente só ficar olhando para o nosso filho, que a gente tem que estar ali junto com ele, fazendo por ele, pela casa, pelo marido, pelo trabalho, né? A gente não vai, em momento algum, entender que a gente precisa se olhar nesse sentido. Então, é o uhum, autocuidado, né? Eu acho que é importante, além do autoconhecimento, ter esse autocuidado com a gente, porque olhar para você e buscar se conhecer é uma forma de você também se acolher, de ter esse, sabe, esse abraço, essa coisa de você existe para mim, sabe assim, uhum. eu falando para mim, eu te vejo, eu te sinto, né? É algo que marcar a sua presença ali de você com você mesmo,
né? Então, se você não se considera importante, se nessa lista de prioridades, se quando a gente perguntou quem é a pessoa mais importante para você, veio qualquer outra pessoa que não foi você, vai ser difícil para você entrar nesse processo. Então, se olhe, se considere, não é egoísmo, é necessidade, né? O egoísmo é como a Thaís falou, é quando aí, né, já vira até um narcisismo, né? Só você importa, só a sua opinião, só as suas feridas que são maiores que as dos outros, e não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. É você entender que você precisa estar bem em todas as áreas. Assim, é difícil sempre estar bem, mas tentar manter o equilíbrio nas áreas da sua vida, nos seus papéis, para você poder ser uma boa mãe, para você conseguir seguir nesse caminho da educação respeitosa, positiva, consciente. E até tem uma frase muito, eu não lembro agora de quem que é muito simples, mas é muito verdadeira, né? Cuidar de você não significa, né? Cuidar de mim não significa eu primeiro, somente eu. Significa eu também. Exatamente. Então, você importa, né? Eu importo, eu sou importante. E se a gente não se colocar, né, nesse pódio, não se Quem vai colocar? priorizar, exatamente. Nós não podemos esperar que o outro faça isso. A gente tem que assumir a responsabilidade e fazer isso por nós, porque indiretamente fazendo por nós, estaremos fazendo para as pessoas que são importantes para a gente. Porque a gente só vai conseguir ter relacionamentos, relações harmoniosas, amorosas, empáticas, se a gente se oferece isso, Com certeza. né? E até para exemplificar, né, nessa sessão aqui que a gente acabou de ter, ela falou também justamente isso, né? Mais do que mudar o comportamento da filha, mudou a nossa relação. Ela até se emocionou porque no início ela falou que ela se sentia distante, que a filha procurava muito mais o pai, né? E aí ela falou, agora não. Eu chego em casa, ela me procura, ela diz que tá com saudade, ela diz que me ama, e isso para mim não tem valor nenhum, ela falou. Então, mais do que mudar qualquer coisa, eu acho que eu mudei e isso me aproximou dela, né? Então, isso é algo importante. Às vezes a gente acha que o que a gente faz não impacta tanto, né? Mas muitas vezes está nos afastando das pessoas que a gente mais ama, né? Das pessoas que a gente mais quer perto da gente. Então, quando a gente começa a olhar, a se considerar, a entender, tudo muda. Porque O caminho, né? O caminho mais simples para que o comportamento da criança mude é mudando o nosso comportamento, né? Porque o nosso comportamento é que vai refletir no comportamento dela. Porque é um espelho. Aquilo que a gente oferece é aquilo que a gente recebe, né? E nós, assim, os adultos que são referências para as crianças são os maiores exemplos. Então, se a gente quer ver nas crianças bons comportamentos, né? Que a gente considera, né, comportamentos adequados socialmente, a gente tem que partir de mudar o nosso comportamento. Esse que vai ser o caminho mais rápido, mais eficiente para que isso aconteça. Não é fazendo a criança se comportar bem, é cuidando do nosso comportamento primeiro. Exatamente. Né? E aí, gente, nós não estamos falando aqui, né, de perfeição, porque a Thais está falando de exemplos, né, que nós somos exemplos e tudo mais, e isso não significa ser perfeito, porque a gente não consegue em momento algum chegar a isso, né? Se alguém conseguir, me fala aqui que eu quero saber como que faz isso, né? E é até injusto com a gente mesmo essa cobrança, porque é algo irreal, impossível. Nós somos seres humanos, né? E a imperfeição faz parte da nossa humanidade. É inerente, então, não tem como separar. Não tem.
Então, de maneira alguma, nós estamos falando aqui de sermos perfeitos. O que a gente está falando aqui é da gente se dar importância, da gente se cuidar, olhar para o nosso comportamento, não para ser perfeito, mas para a gente agir de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com a forma como a gente gostaria, para que a gente seja os adultos que a gente quer ser para a criança. E que a né? gente deseja que eles sejam, né? Uhum. E assim, não que você tenha que mudar para ser a mãe que o seu filho precisa, para ser o pai que o seu filho precisa. Não, não é isso. Mas a gente precisa cuidar dos comportamentos para a gente agir como a gente deseja. Exatamente. Né? E aí a gente entra na questão também que muitas vezes, que a gente vai trabalhar aqui durante essa semana, mas vamos trabalhar ainda mais a fundo no workshop, que muitas vezes a gente acaba agindo sem, não agindo com base naquilo que os outros nos falaram, que é importante, que a gente acreditou e aquilo virou algo verdadeiro para nós, a nossa verdade. E aí, quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, e eu digo por experiência própria, eu parei e falei assim, mas eu não acho isso aqui importante, não, que eu estava fazendo, sabe? Isso veio da onde? Né? Então você vai mudando a sua visão e você vai se reconectando com o que é importante para você e o que é importante você fazer na sua casa, na sua família, né? Porque como a gente veio dessa educação mais rígida e tal, nós fomos a todo momento ensinados a fazer o que o outro achava que deveria ser feito. E pra gente tudo bem. Então a gente meio que acabou entendendo que tá, aquilo que o outro fala é o que é bacana fazer. E aí a gente não foi estimulada a ter esse pensamento crítico, essa análise de será que isso é do outro ou isso é meu? E aí que entra o X da questão. Quando a gente começa a separar o que é do outro e o que é meu, a gente se liberta. Exatamente. E assim, no workshop a gente vai trabalhar isso de forma muito clara quando a gente trabalha ali os valores, os nossos valores pessoais. Né? E aí é muito importante a gente refletir para agir de acordo com isso. Né? E aí fazer as nossas escolhas ao educar e também em todas as nossas relações, partindo do que a gente conhece de nós, do que é importante, né? Às vezes a gente tem pessoas que nunca pararam para pensar quais são meus valores, o que é importante para mim. E imagina, né? Quais são, assim, tal. E quando a gente fala da educação respeitosa, né, consciente, a gente tem muita informação e é importante que as pessoas se conheçam para saber o que importa para elas, para escolher, né, o seu jeito de educar, né? Porque então, assim, tudo isso é muito importante. Cada um tem os seus valores, as suas crenças, e por isso que é muito particular, né? Cada um vai fazer do jeito que acha que é importante para si. Só que justamente isso que você falou, às vezes nem sabem quais são os valores e vai acabar fazendo. E não sabe que os valores é o que conduz o comportamento, que é o que faz você agir a cada passo que você dá. Então, se você não tem conhecimento do que é importante para você, você só acha, você nunca parou para pensar, para analisar, é isso que você também está passando para os seus filhos. É essa educação que você está transmitindo para eles. Né? Então, olhar para isso mais a fundo, saber no concreto, a gente vai fazer isso lá no workshop. Tá bom? Porque se a gente não sabe o caminho que a gente quer seguir, né? Daquele do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem consciência de quem a gente é, do que é importante para a gente, dos valores que nos guiam, a gente
vai fazendo as coisas aleatoriamente e não consegue sustentar aquilo que a gente realmente deseja, mas nem sabe de onde partir, né? E de onde que a gente parte? De nós. Até porque, né, Thaís, nesse mundo virtual, hoje, digital, que está, né, cada vez mais em ascensão e cada vez mais real, a gente olha o outro, a gente vê dando dicas aqui, dando dicas ali, e a gente quer sair fazendo, e a gente quer, não, deu certo para ela, não, ela faz assim, e aí a gente vai fazer isso em casa e não dá certo, mas por que será? Né? Será que você está olhando só a grama do outro, né? Você não está olhando para a sua? Então, esses são pontos muito importantes que a gente vai trabalhando aqui ao longo do caminho, né? E Pessoal, aí... conta aí pra gente se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. A gente podia também tirar um print, Tabata, Verdade. né? Tira um print aí, pessoal, posta lá, marca a gente falando sobre a aula, falando se vocês gostaram, convidando outras pessoas. Isso é muito importante para a gente. Tira um print aí. Então vai, vamos sorrir, vocês tiram uma print e se quiserem, se fizer sentido para vocês, vocês compartilham, tá bom? Tira os comentários aí, só uns minutinhos para poder... Peraí, como que eu tiro isso? Como que eu tiro Nos 3 pontinhos aí, tem os 3 pontinhos, você tira. Desativar comentários. Isso, então vai. Tira um print aí, gente, e posta depois lá marcando a gente, que nós vamos ficar muito felizes. Ó, coraçãozinho. E, gente, deixa eu voltar os comentários aqui para ver o que vocês estão falando. Então, vamos finalizar dizendo assim, ó, que os nossos filhos, eles não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais reais e que sejam felizes, né? A gente não tem como a gente fazer, não é a nossa obrigação, tá? Mas modo de dizer, não tem como a gente fazer os nossos filhos felizes se nós não somos felizes. Eles vão sentir isso, né? Então, não é sobre perfeição, é sobre possibilidades, sobre realidade, que a gente vai falar amanhã, tá bom? E os seus filhos também, eles não podem ser os responsáveis pela felicidade de vocês. Não coloque esse peso nas mãos deles, né? Porque eles não podem ter essa responsabilidade de fazer vocês felizes, de realizar aquilo que você deseja, de atender a uma expectativa, a um ideal da sua, que é seu, da sua vida, né? Então, não coloquem isso, né, sobre eles, porque é um peso que é muito, muito complicado deles carregarem, né? É injusto. Então, a gente costuma dizer muito, né? Eu faço tudo por ele, eu faço até para a própria criança, mas eu faço tudo por você, não é possível, né? Gente, é possível, né? Então não jogue esse peso em cima dele, é responsabilidade sua, a felicidade é sua, né? Aquilo que a gente já falou, se a gente joga na mão do outro, é o outro que vai realmente controlar isso. Então você vai ter essa visão, né? E não faz sentido, não faz sentido. Certo? Obrigada, pessoal, todo mundo que estava aqui, que está falando que gostou, que fez sentido. Amanhã tem mais. A Simone está perguntando, Simone, amanhã tem mais, às 20 horas. Se você ainda não está no nosso grupo aqui desse mini curso, vai no link da bio ali da Tabata ou no meu e se inscreva, porque lá a gente vai colocar material para vocês, vai sempre avisar sobre as aulas para lembrar vocês, tá bom? Vai lá, participa do grupo com a gente. Tem a nossa playlist lá, Tem, né? a nossa playlist. Que nós preparamos para vocês com músicas inspiradoras, que falam sobre essa questão de olhar para si, de ver a vida de uma forma mais positiva, mais leve, tá? Então, quem tá aqui com a gente, né, e que não está inscrito lá, vai lá. É bem legal, a gente vai adorar ter vocês conosco lá. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que alguém falou e nós não... Acho que não, né? Só isso. Então, obrigada, adorei, pessoal. como sempre. Oi, Tatiana, Oliveira, arrasaram. Pessoal, nossa, eu fico muito feliz
de receber esse carinho de vocês, de ver que fez sentido, que vocês gostaram, porque a gente realmente se empenha, né, para Uhum. trazer palavras que realmente façam sentido para vocês, que toquem o coração, que despertem aí a consciência e o desejo, né, de se cuidar, de se olhar, de se acolher. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela interação, por estarem aqui, né, à noite para esse bate-papo, para essa aula. E Quero chegamos agradecer muito. a um número Quero, de pessoas aqui com a gente que a gente nunca chegou, então isso foi muito é, legal, né? uhum, Não são os exatamente. números que importam, mas no sentido assim que as pessoas se interessaram, né? E isso é Uhum, e muito estão legal. buscando, né? Uhum, exatamente. Porque o melhor de tudo isso, o mais gratificante, é ver que as pessoas estão mesmo buscando isso. Uhum, Então, a gente vê que o trabalho está fazendo sentido, o nosso trabalho está fazendo sentido, né, uhum. para as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz com esse primeiro dia, agradecer a você, Tabata, por essa parceria, que assim, para mim é muito gratificante, aquece meu coração, me dá A gente se ânimo. encoraja junto, né, Thaís? Porque Exatamente. é, olhando de fora, assim, pelo menos quando eu olhava outras pessoas fazendo isso, eu julgava, né? Falava, é tranquilo, é fácil, mas é igual a Thaís falou, né? Tem todo um trabalho por trás, né? Uma dedicação por trás para a gente poder também dar o nosso melhor para vocês, né? A gente se solidariza com vocês, a gente se coloca no lugar de vocês, porque realmente não é fácil, né? Não educar um outro ser, ser responsável, não é fácil, né? Eu diria que é Uhum. uma das tarefas mais difíceis que a gente tem na vida. Então, a gente se empenha bastante para estar aqui com vocês e receber esse É, carinho de volta, né? Esse encorajamento é muito importante para nós, né? E eu é. também te E, agradeço, Thaís. e pensem também, gente, que esse caminho que a gente está fazendo aqui no início do despertar e quem vier também com a gente depois para o workshop é algo que você está fazendo por você, não é pelo outro, né? É por você. Então, Exatamente. vai te trazer muito autoconhecimento e muita estrutura para sustentar essa educação que você deseja, mas também vai fazer diferença na sua vida, em todas as suas relações. Uhum. Então, assim, é algo que você está fazendo por você, Uhum. A nossa né? intenção é justamente essa, né? Que vocês entendam que começa por vocês, mas por vocês inteiras em todas as situações da vida, em todas as áreas da vida, não é só na maternidade. A maternidade, vocês conhecendo, você olhando para você, para os seus valores, para suas crenças, quem é você, o que você quer dar de sua vida, quais são os seus objetivos, lógico, isso vai reverberar no seu filho, mas Uhum, a sua vida como um todo. E é isso que importa, você importa. Eu só quero dizer isso, você importa. é Olhe para isso aí. você antes de olhar para qualquer outra pessoa, tá bom? Isso. Então Se amanhã a gente olhem, se se vê. acolham, se amem, se cuidem, se Uhum, priorizem, exatamente, para poder né? olhar para o outro. E aí amanhã a Uhum. gente se vê de novo. Amanhã vai ser no canal da Thaís e às 8 horas, tá? Então não fica gravada. E aí, se você quer que outra pessoa participe, chama ela, compartilha com ela, né? Porque nós amanhã vamos falar sobre a maternidade perfeita, parentalidade perfeita. Será que existe? O que tem a ver com essa questão da gente se olhar, de se sentir importante, beleza? Uhum. E se Isso você aí. quiser, pode ir lá no meu Insta ou no Insta da Thaís e dizer como que foi para você, fazer o seu comentário, qual insight surgiu para você, que a gente vai ficar Uhum. feliz também, tá bom? É isso Um aí. beijo, Um beijo, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa Até. noite, Tabata. Boa Obrigada. noite. Tchau, Obrigada a todo tchau. mundo. Tchau.